E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e vamos dar continuidade ao nosso arquivo que retorna a imagem dos bens, certo? Então, vamos minimizar aqui e vamos voltar ao que interessa, certo? Então, na aula passada, a gente começou a estrutura para trazer os dados para o nosso list box, certo? Estamos criando aqui a rotina chamada carrega dados, perfeito? Então, na aula passada, eu coloquei um if aqui só para fechar nossa estrutura if, certo? Obviamente, eu ainda preciso de mais uma estruturazinha aqui, certo? Então, vou copiar este comando aqui, Ctrl C, Ctrl V. E, obviamente, aqui eu vou mudar o nome do meu objeto, certo? Então, o meu próximo objeto aqui, no caso, é o meu mi.opt espécie. Ou seja, eu vou verificar se é o opt espécie que está marcado. Se for ele, eu vou dizer o quê? Vou dizer que o meu cursor vai estar na minha célula E2, certo? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês porque eu coloquei aqui A2, B2, C2 e E2, certo? Então, deixa eu frisar aqui as telas, pronto, certo? Coloquei aqui as planilhas do lado. É o seguinte, ó. Observe que eu estou verificando aqui o quê, ó? Se o meu opt underline conta patrimonial for igual a true, ou seja, se ele estiver marcado, então, observe que eu tenho aqui o tem, então o quê? Então, na minha sheets 1, que é a minha sheets pen, no meu intervalo, que é o meu comando aqui, range, A2, certo? Ou seja, na célula A2 vai estar selecionado, ou seja, o meu cursor vai estar aqui, ó. Se o meu opt conta patrimonial estiver marcado, então o meu cursor vai estar aqui na célula A2, certo? Por que isso? Porque eu estou dizendo para o meu código que eu vou querer pesquisar a partir da célula A2, certo? Mas se essa condição for falsa, então C o quê, certo? Esse é o if, quer dizer, então C é o quê? Então o quê? O meu optn bem, certo? Que é o meu segundo attribute que eu tenho lá, se ele for igual a true, ou seja, se é ele que estiver marcado, o meu optn bem, então eu quero que o meu cursor esteja na minha célula B2, certo? Ou seja, vai estar selecionado aqui na B2, ou seja, eu estou dizendo para o meu código que eu quero pesquisar pelo código do bem. Porém, se nenhuma dessas duas condições for verdadeira, ele vai verificar, então C o quê? Então, será que não está marcado é o meu opt descrição? Se ele estiver true, ou seja, se ele estiver marcado, então ele vai fazer o quê? Na mesma sheet, certo? Que é a minha sheet 1, que é a minha bens, ele vai colocar o cursor na célula C2, ó, certo? Ou seja, eu estou querendo pesquisar pela descrição, certo? Porém, se nenhum desses três estiver marcado, então o único que pode estar marcado, obviamente, deve ser a célula E2, ó. Por que eu botei E2? Porque eu estou fazendo a pesquisa pela espécie, ó. Não botei D2 porque eu não estou pesquisando pela coluna situação, mas sim pela coluna espécie, ó. Beleza? Então, se o meu opt espécie estiver igual a true, então ele vai selecionar a sheets 1, que é a minha sheets bem, range, ou seja, no meu intervalo da célula E2, ponto select, ou seja, ele vai estar selecionando essa célula aqui, ó, E2, perfeito? Ou seja, eu estou dizendo para o código que eu estou querendo pesquisar pela coluna espécie, perfeito? Então, vamos voltar aqui ao nosso código. Entendido isso, agora a gente pode passar para a estrutura realmente que vai povoar os dados no meu list box, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Os dados do list box, eles vão iniciar da linha 0 e da coluna 0, certo? Pois a minha contagem de coluna do list box, assim como o list view, ele tem a sua contagem a partir da coluna 0. Perfeito? Já o list box tem um incremento que eu vou ter que fazer para a linha e eu vou ter que dizer que ela vai inicializar da linha 0. Pois se eu não fizer isso, ele vai saltar a primeira linha preenchida, certo? Ou seja, ele iria ignorar a minha célula 2, que é a minha primeira linha preenchida após o meu cabeçalho. Então, entendido isso, eu vou dizer o quê? Que a minha variável linha, list box, que eu declarei do tipo integer, vai inicializar do valor 0. Perfeito? E também vou dizer o quê? Que o meu eu renomeei o nosso list box, né? Então, o meu mi, para facilitar aqui a digitação, lst pesquisa, ponto clear. Ou seja, eu vou fazer uma limpeza, certo? Pois se eu não fizer essa limpeza no meu objeto, então, toda vez que eu fizer uma busca, ele não vai limpar os dados anteriores e vai ficar juntando sempre com o resto da pesquisa anterior, certo? Para evitar isso,
primeiramente, antes de eu adicionar novos dados, sempre eu vou fazer uma limpeza nele, perfeito? Entendido isso, o que eu vou fazer mais? Eu vou utilizar a estrutura do while, ou seja, faça até quando? Faça até quando, ou seja, do while, faça até quando a minha active cell seja diferente de vazio. Ou seja, enquanto ele não for diferente de vazio, ele vai buscando dados, certo? Quando ele achar uma célula vazia, ele para de percorrer, perfeito? Em outras palavras, vou mostrar aqui para vocês. Digamos que eu tenha marcado o meu OPT conta patrimonial, ou seja, eu estou aqui na célula 2, que vai iniciar a busca, e ele vai percorrer tudo isso aqui, ó, até ele encontrar uma célula vazia, certo? Ou ele vai parar quando ele encontrar o que eu vou passar de critério para que ele busque, certo? Perfeito? Ou ele vai parar primeiro porque ele encontrou a busca que eu fiz, digitando lá no meu text box, ou por outra, se ele não encontrar nada do que eu digitei, ele vai parar porque ele encontrou uma célula vazia, certo? Pois se eu não fizer essa condição, ele vai ficar preso num loop infinito. Então, voltando aqui ao código, entendido isso, o que é que eu faço agora? Simplesmente eu faço o seguinte, ó. Vou dizer que a minha variável linha, certo? Vai ser igual a active cell.row, ou seja, vai ser igual a linha, certo? Ou seja, a minha variável linha vai assumir o row, certo? Ou seja, a linha da célula ativa, certo? Ou seja, eu estou passando o valor da linha para a minha variável linha, certo? A minha variável linha está assumindo o valor da minha célula ativa, perfeito? Entendido isso, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pesquisa por parte do nome, certo? Então, ou seja, conforme eu digite alguma coisa que tenha dentro do texto, eu quero que ele me traga, certo? Então, para isso, eu vou usar a nossa estrutura if para verificar se o que eu digitei contém na minha base de dados, certo? E eu vou usar a estrutura INSTR, já expliquei isso no nosso curso de controle de ferramentas, certo? Para que serve essa estrutura. A estrutura INSTR, abre parênteses, observe que ele me pergunta o start, certo? A partir de que posição eu quero fazer a procura? Eu quero fazer a procura a partir da primeira célula que for digitada, certo? E ele pergunta o que mais? A string, certo? Qual vai ser a string que ele vai utilizar para comparação, certo? No meu caso, primeiramente, eu vou colocar o comando case para garantir que o que estiver na minha base de dados, eu vou estar convertendo para maiúscula, pois ele faz diferenciação, certo? Ou seja, se na minha base de dados tiver um texto maiúsculo e o que eu digitei for minúsculo, ele não vai considerar, mesmo que seja a mesma palavra, por ser maiúsculo ou outro minúsculo, ele não vai considerar que seja a mesma coisa. Então, para garantir que, conforme eu digite, conforme tem na minha base de dados, eu vou converter ambos os valores para maiúsculos, certo? Como é que eu faço isso? Usando o comando case. E eu coloco o quê? Minha active cell, ou seja, a célula que eu estiver percorrendo vai estar sendo convertida para o valor como case, certo? Ou seja, o valor maiúsculo. Vírgula, vou converter agora o meu case, o comando case, vou converter o valor que estiver no meu mi.txt busca, ou seja, o que eu digitei lá no objeto, embora eu tenha digitado minúsculo, ele também vai estar sendo convertido, certo? Fecho o meu parênteses e vou verificar se esse valor aqui é maior que zero. Se for, então ele encontrou alguma coisa, certo? Então o quê? Então, eu vou querer que ele retorne os dados para o meu list box. Então, eu coloco o comando with aqui para facilitar minha busca, minha digitação no caso, with lst underline busca. Observe que eu não coloquei o meu mi. O meu mi é só para facilitar minha digitação, certo? Não é obrigatório eu colocar o nome do objeto. Observe aqui que o meu lst busca não ficou as iniciais maiúsculas, ou seja, eu digitei errado. Por isso é importante digitar as primeiras letras maiúsculas. Então, o nome do meu objeto é LST pesquisa. Agora sim, observe que ficou maiúsculo as iniciais. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Colocar o comando ponto add item, ou seja, eu vou estar adicionando ao meu objeto, certo? E vou estar adicionando o quê? O meu ponto list, ou seja, a minha lista, a partir da minha linha list box, certo? Vírgula, zero, ou seja, a minha primeira linha e primeira coluna do list box vai estar recebendo os dados, certo? Da minha sheets, abro parênteses, informo o número da minha sheets, e no próximo vídeo a gente dá continuidade, certo, pessoal? Tá bom? Valeu!